Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Assista esse vídeo até o final, porque muita gente achou que a vinda dos caras da OEA aqui não ia dar em nada, porque eles são amiguinhos dos caras lá. E o cenário está completamente diferente daquilo que a gente e que muitos imaginavam. Ele vai levar a denúncia a sério. E aí podemos sim ter prisões aqui no Brasil, né, gente? Porque se for realmente comprovado todos os crimes e os crimes têm como provar, vamos ter xadrez aí para alguns caras. Nesta terça-feira, ontem, o colombiano se reuniu com parlamentares da oposição ao governo Lula e teve acesso a denúncias que incluem acusações de infrações a direitos humanos. Vamos acompanhar o que Vaca disse a respeito dos conteúdos dos relatórios. Sir Pedro, quick word for Brazilian media, please. How do you assess the visit to Brazil so far? We are listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we are on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. And about Na tradução simultânea. Não, tá ótima, né? Não tem legenda? Não, então, mas pera, então não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada aqui. Então, roda sonora está escrito aqui no TP. Qual é a sonora? É o áudio. Mas não tem legenda? Vocês fazem a sonora sem legenda. Maravilhoso. Nota 10 estrelinha. Nota 10 estrelinha. Bom, é o seguinte. Eu vou contar aqui para vocês. E maravilha. Eu já ando de bom humor. Bom, o Pedro... Uma das coisas, né, que o Sam Puncher confrontou que é do grupo de jornalistas, do corpo de jornalistas do Metrópole, ele confrontou o Pedro Vaca, né, nessa entrevista de corredor, e falou assim, bom, o STF diz que teve uma reunião muito boa, que tudo foi... Alguma coisa mais ou menos assim, porque eu não posso replicar tudo, né, porque haja cabeça, já que a gente não tem sonora, né, a gente não tem sonora legendada, aí a gente vai falando de cabeça. Aí ele falou assim, bom, esta é a versão do STF. Não é a minha, ou seja, aquela coisa assim meio... Não quero saber disso não. E é o que eu falei ontem também. O pessoal é do estrangeiro. Eles não têm obrigação de queimar a carreira jurídica que eles têm em razão de pessoas que não lhe têm nenhuma ascendência profissional. Vamos passar a esse debate. Começo com você, Bianca. O que a gente vê também é que a liberdade de expressão já faz um bom tempo. É apenas um slogan bonito, um termo que é usado até... se joga a questão da liberdade de expressão como se fosse banal. Mas aqui a gente está falando também da pessoa que está em casa, que está vivendo esse tipo de situação. E é bem provável que quem nos assiste agora, você que está aí nos assistindo, pense em alguém que você conhece que sofreu censura nas redes sociais. Tenho certeza que você tem uma prima, o teu pai, teu avô. Por quê? Porque isso está fazendo parte da vida dos brasileiros há muito tempo. E é muito triste. Porque eu estava aqui olhando até os outros sites, estava até olhando o G1, Globo News. Você não vê esse assunto. É como se não tivesse acontecendo. A ordem parece que, pelo menos uns diriam isso, que a ordem que veio de cima não fala disso. Não, tem jornalista que para eles está tudo Bonner. Tá tudo Bonner. Tá tudo Bonner. E a gente sabe que isso, a gente recebe assim, um aviso. Por exemplo, eu já recebi um aviso no meu Facebook que diz que a minha foto de perfil
é uma foto, assim, que eu tava... É uma foto assim, com o fundo da praia, sabe? Até uma montagem, assim. Meu rosto vai fundo da praia. Aquilo lá propaga discurso de ódio. Eu sei que não é por causa da minha foto. É alguém, ou é alguém que vai lá e denuncia, mas... Por causa disso, eu recebo... O meu perfil parou de aparecer para as pessoas. Então, eles põem shadow ban, né? Então, qual é o método? O método é também intimidar. E essa intimidação nos faz... Quem aqui não está passando por isso, né? O que eu vou postar? Puxa, eu queria postar tal coisa, mas eu não sei se eu posto, porque e se isso aqui derrubar meu perfil? Sendo que não é nem nada demais, mas recebe esse tipo de rótulo. E o brasileiro, ele está vivendo essa censura, essa opressão, porque é uma opressão. Não tem liberdade de expressão, não tem democracia. Não é um governo, é um regime. E o brasileiro está vivendo isso já há um bom tempo. Falar o que ele falou, né, que é realmente impressionante... É um termo que a gente percebe que ele não quer falar, mas que está chocado. Por que está chocado? Porque, assim, perguntar para qualquer pessoa, o tiozinho da padaria, entende? A pessoa normal, comum, vai falar a mesma coisa para ele. E é isso que deve estar sendo, né? Tipo, no hotel que ele está hospedado, né? Provavelmente, ele está vendo pessoas normais chegarem para ele para se queixar do quanto têm sido censuradas. Não existe... Mas, no Brasil, liberdade de expressão. A gente se autocensura. Essa é a verdade. Eu não. Eu sou inconsequente. Eu sou inconsequente. Nossa. E tem outra também. Né? Muita gente perguntando assim, eu mandei relatórios, fiz relatos, né? Mandei para o e-mail. Não sei se vai ser lido, mas, por exemplo, no Brasil não é só Alexandre de Moraes, é o próprio governo Lula que, ao criar a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que é um órgão de intimidação de críticos do governo, é um órgão que é visto na comunidade, no Conselho de Europa como um órgão de países totalitários, e é um método totalmente contrário ao nosso direito. Isso é uma forma de censura, é uma forma de sufocar a liberdade de expressão. Eu mandei, se vai ler, não sei, mas espero que isso aconteça. Né? Ana Paula. Aliás, não tem nenhuma sonora da reunião dele com o pessoal da oposição? Não, mas com o pessoal da oposição, tipo, eles falaram em inglês com ele? Não, tá maravilha, sensacional esse programa. Eu não sei como é que é líder de audiência, porque isso aqui tá parecendo hoje um gurgel. É assustador, parece né? um gurgel sem motor. Em inglês, sendo ele colombiano, estando no Brasil. Não sei por que a Metrópole fez isso. Nós tivemos falas em espanhol, né? Na verdade, a declaração dele de que ele deu à Metrópole são declarações sucintas, mas bastante eloquentes. Eu diria sucintas porque, obviamente, ele está no meio desta investigação e ele não pode, né, adiantar quais serão as conclusões dele. Ele ainda tem pessoas a serem ouvidas, então ele está mantendo uma certa discrição que é de bom tom para a missão que ele está cumprindo aqui no Brasil. Mas a fala, em que pese é bastante sucinta dele, ela é muito eloquente. Eles perguntam para ele sobre o que o STF mencionou após a reunião que ele teve com o STF. E ele responde o seguinte, abre aspas, eles, STF, publicaram um comunicado de imprensa. É a voz deles. Teremos, entre aspas, o nosso comunicado depois. E com relação ao que ele ouviu dos opositores, né, daqueles que são as vítimas, etc., aí ele diz, abre aspas, o tom dos relatórios é realmente impressionante. Temos que analisar isso com calma. Então, são duas declarações que, na minha maneira de ver, bastante sucintas, porque tinham que ser sucintas neste momento, mas já bastante eloquentes, demonstrando aquilo que ele está vendo na prática ao ouvir
os relatos. Ele ouviu relatos da filha do Clesão, explicando a questão do Clesão, que foi morto dentro da papuda, Não foi morto, ele morreu. Sem atendimento médico. Ele morreu no final de 2023 e no início de 2023 já haviam pedidos para que ele pudesse ter um atendimento médico adequado diante da questão de saúde dele. O Clesão ele não podia nem entrar em presídio. Ele não podia ficar com pena privativa de liberdade em presídio, porque como ele tem uma condição de saúde severa, pré-existente, ele já se enquadra naquela hipótese, acho que do artigo 319 do Código de Processo Penal, de que a ele não cabe sequer estar no presídio, ele tinha que já receber uma cautelar. Inclusive sobre isso, o doutor Sebastião Coelho, que esteve já reunido com o Pedro Vaca Vila Real, classificou, deu ao ministro Alexandre de Moraes o adjetivo de sicário, que é justamente aquele que tem sede de sangue, cruel, facínora, e dizendo justamente em relação a esse episódio do Clesão, que veio a óbito em função da omissão e da crueldade do ministro Alexandre de Moraes, e disse mais, abre aspas, que existe sangue nas mãos do Alexandre de Moraes. Além da filha do Clesão... Eu discordo com o Sebastião Coelho. Porque para mim o Alexandre de Moraes não tem sangue nas mãos, não. Ele está banhado, assim. Ele é o sangão. Ele Exato. Ele sai assim. Igual lembra da abertura do Fantástico, antigamente, que a Isadora Ribeiro saía, fazia assim, ó. Ele sai assim, ó. Um mar de sangue. Exatamente. E também tivemos relatos de uma esposa de um dos manifestantes do 8 de janeiro que está foragido, que tem 6 filhos, que está com seu salário bloqueado, sem condições de manter as crianças e que mais uma vez, uma pessoa que não cometeu crime algum. E, voltando na questão que você mencionou no início, essa demora do Alexandre de Moraes de analisar o pedido do advogado do Daniel Silveira já é mais uma atitude dessa conduta, digamos, cruel, né? E aí eu digo mais, agora, ele está demorando para responder porque ele tem direito, porque se ele não tivesse direito, já tinha respondido. Eu vou dizer mais, exatamente, é igual o caso do Clesão. Ele só ignora porque ele sabe que o requerente tem direito. E vou dizer mais, isso não é só indecência, não é medo, isso é crime! A lei de abuso de autoridade diz não conceder livramento ou liberdade condicional quando é o caso legal, comete o juiz crime de abuso de autoridade. Então, mas é mais um para Alexandre de Moraes. Não é? É como aquele conquistador, é mais uma mulher na sua vida, ele não se lembrará. Para Alexandre de Moraes é mais um crime de abuso de autoridade. É mais um crime de abuso de autoridade. E ele tem que fazê-lo em prazo razoável, é o que diz a lei. Aí, o caso do Clesão foi o seguinte, o prazo razoável foi... O Toffoli decidiu que 300 dias sem olhar, tudo bem. Juiz do STF, a lei, é um prazo indeterminado. Disse o asno do direito, este jumento jurídico, JJJ, jumento jurídico José Antônio Toffoli. E mais um detalhe aqui, Pavinato. O Alexandre de Moraes, nós noticiamos aqui num programa há uns dias atrás, que ele deu mais de 1000 decisões e manifestações durante o período de recesso parlamentar e não foi capaz de apreciar esse pedido do advogado Daniel Silveira e ainda está ameaçando multar o advogado por excesso de petição. Exato. Isso é um absurdo. Excesso de petição?
Excesso de petição e ele que tem excesso de abuso. Aí eu pergunto, aí quando a gente critica alguém com excesso de abuso, eles dizem, tá passando os limites da crítica. Agora, como é que você fala de limite da crítica quando a pessoa criticada passou dos limites do todo absurdo que existe na face da terra, professor? Professor, eu quero te ouvir, mas vamos ver um trecho da reunião de ontem do Pedro Vaca com os deputados da oposição. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X no Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofre policial do Estado Policial de Lula e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Muita gente ficou meio assim, né, desanimando. O Pedro Vaca, ele deu essa declaração, mas é uma declaração xoxa, uma declaração de quem não quer dizer nada. É que a gente está tão acostumado no Brasil, professor Suano, a ver juiz dar declaração para a imprensa de caso que está julgando. Exemplo, Alexandre de Moraes, que foi para a Globo no começo do ano passado, janeiro de 2024. Ele foi lá na Globo, chamar as pessoas que ele ainda vai julgar do 8 de janeiro de terrorista, para falar que eram golpistas. Terrorista ele não falou, ele falou golpistas. Chamou de tudo quanto é nome, que um juiz jamais poderia fazer. Então a gente está desacostumado a ver alguém que vai fazer um relatório de julgamento com a natureza, de julgar os atos dos outros. A gente está tão acostumado com o errado que a gente fica meio sem paciência quando vem alguém e faz o certo. Né? É porque ele tem que ouvir todas as pessoas para depois chegar a uma conclusão. Professor, por favor. Paves, são alguns pontos. Primeiro, vamos falar da OEA. A OEA tem muito tempo que ela já está se posicionando contra os abusos de direitos humanos aqui na América do Sul. Em especial, todas as vezes que a Venezuela teve uma visita da OEA, eles acabaram quase sendo expulsos de lá. Tá? Vamos começar por aí. Apesar de ser, eu creio que é o Luiz Almagro que está lá, que foi ministro das Relações Exteriores do Pepe Mujica, que é um cara de esquerda. Talvez por essa razão é que o governo brasileiro tenha pensado em investir. Vamos convidar antecipadamente a Corte Interamericana de Direitos Humanos para que eles venham aqui, porque vai mandar alguém da nossa galera. Porque o Pedro Vaca, pelo que dizem, ele é de esquerda. Mas há um conjunto de elementos. Dentre eles, eles não vão poder queimar a credibilidade que eles têm. Por isso, é muito provável que eles vão apresentem... queimar o quê? No caso, queimar a credibilidade deles, da OEA, como órgão investigador. É muito provável que a OEA não queira fazer isso. E o Pedro Vaca, apesar de ser um cara vinculado à esquerda, segundo é anunciado, ele também não queira. Mas é possível que eles façam um relatório neutro indicando a perda de liberdade de expressão no Brasil. Mas neutro, falando, são versões. É a versão do STF, é a versão da oposição, é a versão do Congresso, são várias versões. O que fica atestado para o mundo? Está tudo errado no Brasil. Isso aqui é o que vai ficar. Independentemente deles falarem, lá tem uma ditadura, está tendo um combate à liberdade de expressão, vai ficar para o mundo que está tudo errado no Brasil, como um país que se apresenta como defensor da democracia ou como um país que tem um Estado democrático de direito. Para o mundo ficará assim. Algumas coisas foram colocadas e eu acho bem interessante. Conversou com as personalidades que são vítimas. Se porventura, e aí o que eu vou falar aqui não é para puxar a brasa para a nossa sardinha ou fazer bajulação em relação a ti. Se realmente querem ouvir vítimas, além das que foram lá,
teriam que te entrevistar. Porque você foi o primeiro cara a ser perseguido pelo órgão criado dentro da AGU. O que demonstra que é um conjunto do Estado brasileiro que criou várias instâncias de controle à opinião pública. E você é uma personagem que está envolvido nisso. Ou seja, você teria que ser entrevistado. O que mostra, não é uma questão de entrevista para você aparecer, não é nada disso não. É porque você é uma das vítimas. Você é perseguido. Então, teria que te entrevistar. Não estou falando isso porque você está aqui, porque é oeste, nada disso. Pelos fatos. O fato concreto é, independentemente do relacionamento que nós possamos ter aqui, você teria que ser entrevistado. Eles teriam que mandar uma mensagem. Por favor, senhor Pavinato, gostaria de vir conversar conosco? Porque você é um dos indivíduos que está na alça de mira deles. E não só a direção da Revista Oeste também. Sim. Porque vale lembrar que a Revista Oeste ela ficou um ano inteiro, gerando receita para a empresa Google, que é dona do YouTube. Porque quem assiste, quem não é assinante do YouTube Premium, né, assistiu o Oeste Sem Filtro e entravam as inserções comerciais do Google. A Oeste nunca recebeu um centavo deste comercial. E quando lhe foi devolvida a monetização, quando a Justiça determinou, a Justiça do Estado de São Paulo determinou a devolução da monetização à Oeste para o YouTube, nunca foi explicada a razão pela qual a monetização foi retirada. Sim. Concluindo, então, você tem a Oeste, tem outras personalidades e outras entidades ou instituições que deveriam estar sendo abordadas pela OEA ou pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é algo específico ali, que está lá. Eles teriam que fazer isso. Por que eu estou dizendo? Eu estou me apresentando dessa forma. É possível, sim, que eles possam fazer um relatório que descreva a realidade no Brasil, mas eles não vão apresentar juízo de valor e não vão dizer qual é o lado que está certo. O que eles vão dizer? Há alguns fatos, alguns acontecimentos, tem uma diferença entre fato e acontecimento. Acontecimento é aquilo que produz consequência histórica, consequência para o além. O fato é apenas algo cujas consequências são limitadas, são restritas a um determinado ambiente. Ele pode dizer, há acontecimentos que são relevantes. Dentre esses, ele pode listar uma série de coisas. Mas ele não acredito que ele vá queimar a OEA se apresentando de uma forma tipo, ali no Brasil nós temos um atentado ao Estado Democrático de Direito. Por qual razão? Porque ele vai encontrar todo o aparelho do Estado se reforçando para dizer, nós demos um tiro no pé, Lula, porque trouxemos ele aqui e era para ele relatar algo que fosse favorável exatamente ao atentado que é cometido pela oposição, que não é verdade. E o cara foi e ouviu a oposição e a oposição apresentou fatos, apresentou elementos, apresentou dados que são comprováveis. Aí é que está o ponto. Se ele faz esse relatório, o Lula vai trazer problema para si, o Alexandre de Moraes em especial e o Supremo Tribunal Federal também. Quando o Sebastião Coelho, são duas personalidades, na verdade são três, mas eu vou falar apenas dessas duas. São três personalidades, vou citar as duas, que têm credibilidade lá em cima e poderiam ser ministros. Sebastião Coelho, ministro do Supremo Tribunal. Sebastião Coelho e Thompson Flores. Esses indivíduos têm credibilidade. Se eles entrevistaram o Sebastião Coelho relatou alguns pontos, isso vai ser levado em consideração, porque ele tem credibilidade. O Sebastião Coelho fala e as pessoas não vão se contrapor a ele e de imediato, vão pelo menos estudar, porque ele é um cara que tem vinculado ao seu nome a lógica da decência. É isso que está. Mas, falando em credibilidade jurídica, quero aproveitar que eu me lembrei, eu tinha esquecido. Bom, pessoal, é isso aí. Será que o tiro saiu pela culatra, como diz esse ditado? Que é um ditado que eu nem sei o que significa, esse tal de culatra, tá? Vai me desculpando aí, mas é o que parece, né, gente? Parece que a turma aí deram um verdadeiro tiro no pé, porque eles queriam que fosse alguém lá e analisasse a coisa do jeito que eles achou que fosse analisada. Só que os caras, gente, é aquele, vamos supor, você tem um pai que ele quer saber de tudo que está acontecendo dentro de casa e que ele faz de tudo para que as coisas ocorra dentro daquilo que ele, não só que ele acha que é justo, mas que
tenha o máximo de justiça possível. E esse relatório vai chegar. Tem que chegar. Não tem como não chegar às mãos do governo dos Estados Unidos. E chegando, ele vai querer, olha, a gente está pagando aqui, vocês estão recebendo para fazer esse serviço, e a gente quer saber o que vocês estão fazendo de verdade, se realmente faz sentido essa visita lá, se realmente vocês foram lá para ver essa questão de liberdade de expressão ou foi só apenas para tentar defender esse desgoverno do Barbudinho juntamente com toda a quadrilha, né, gente? E aí ele vai ter que mandar um relatório verdadeiro. E os próximos passos a gente não sabe. Já diz o Elon Musk em Twitter, em um tom bem ameaçador ou não, bem agressivo, que um dia ele veria o poderoso chefão atrás das grades. Nós também estamos ansiosos para que os verdadeiros criminosos paguem pelos seus crimes, porque não estão levando com justiça, né? Eles estão tendo lá onde solta bandido. Teve a questão do indulto do Daniel Silveira, que ele revogou o indulto, e agora o Barbudinho deu o indulto, que mais uma vez o Daniel se encaixa nesse indulto, e as coisas continuam caminhando do mesmo jeito, da mesma forma, né? Não mudou nada. Deixou o cara preso lá. Era para ele ter pegado esse negócio aí, mas não pegou. Agora é aguardar os próximos passos, ver o que vai acontecer. Eles vão ficar aqui até o dia 15. Aí depois do dia 15, vai entregar esse relatório, acredito, ao governo lá. Liderança do PT em São Paulo cogita nomes de fora da política como Raí para 2026. Partido dos Trabalhadores vê poucos nomes viáveis dentro da política para vagas ao Senado e até mesmo ao governo do Estado. Dificilmente esse cara consegue alguma coisa. Acenos de Hugo Mota à oposição incomoda a base de Lula. Bom sinal. Em meio a rombo, o Correio gasta 1,3 milhões em evento com Lula. Meus amigos. Essa conta aí vai chegar, hein? Gilmar Mendes suspende investigação contra o presidente do PSDB. Quando esses caras suspendem investigação, gente, já vem um monte de homem na minha cabeça falar um monte de coisa. O amigo do meu pai, essas coisas aí, né? Vem na nossa cabeça. Lula reduz o Bolsa Família em 67% das cidades atendidas durante o governo Bolsonaro. Ai, ai, ai. Há sangue nas mãos de poderoso chefão, diz Sebastião Coelho durante encontro com relator Pedro Vaca. Vila Real da OEA, advogado, classificou o ministro como, abre aspas, o maior sicário que o Brasil já viu.